YouTube. Hoje o assunto é sério, hoje a gente vai falar de coisa séria, tá? Mas, Danael, sobre o que vamos falar pra você estar com esse tom tão mais sombrio e tão mais sério hoje? Vamos falar sobre o que veio antes do Big Bang? Não. Vamos falar sobre os embargos econômicos que Cuba sofre? Não. Nós vamos falar sobre desenhos japoneses. A comunidade de anime é uma comunidade que eu gosto. Bota isso no seu TCC, tá ligado? Eu gosto como a comunidade de anime gosta de debater um pouco mais sobre escrita e sobre narrativa e tudo mais. Eles não gostam de alguma coisa só porque sim. Eles tentam também falar sobre escrita. Muitas vezes dá errado, porque aí o que você tenta fazer é falar a minha história é melhor que a sua. One Piece é a melhor coisa já escrita na história da humanidade. Por quê? Porque eu gosto. É basicamente essa vibe. Tipo, não basta você gostar da coisa, ela tem que ser bem escrita. Mas ainda assim, olhando pros positivos, eu gosto que pelo menos temos um pouco mais de debate sobre arte dentro da comunidade de anime. É uma coisa menos constante em outros lugares, por mais que você encontre essay de tudo. Mas ainda assim, quem mais debate sobre construção de roteiro e construção de blá 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 é a comunidade de anime, que eu gosto disso. Fico muito feliz se é uma coisa que acontece, porque eu gosto de conversar sobre essas coisas. Mas uma coisa que tem me incomodado muito mesmo, é a forma como a comunidade de anime trata desenvolvimento de personagem. Ok, o termo desenvolvimento de personagem é um termo um pouco complicado, porque ele pode significar basicamente desenvolvimento da forma que eu penso. O personagem começa de uma maneira e ele desenvolve com a partir da trama para chegar num ponto B. Como ele pode só significar bem escrito, ele pode servir como um stand-in pra esse personagem é bem desenvolvido, não, esse personagem é bem escrito. O problema dessas duas coisas é que eu sinto que tem um pulo muito grande entre bem desenvolvido e bem escrito. Um vilão geralmente não é muito desenvolvido, porque não só você não tem muito tempo de tela, como você não tem tempo de desenvolver ele, fazer ele chegar e de um ponto A para um ponto B. Você tem backstory, mas backstory é bem diferente de desenvolvimento assim na sua frente, você não está acompanhando o vilão. E é esse uso dos dois termos meio interchangeably, usar os dois o tempo todo, que meio que me incomoda muito. Um tempo atrás eu fui lá na outra plataforma, o Tico e Teco, e eu falei em algum momento que eu acho o Zeke Yeager um dos melhores personagens Shingeki em questão de escrita, junto com o Reiner. O Reiner é um personagem extremamente bem desenvolvido, super bem construído desde o início da história, você aprende muito sobre ele, você vê ele mudando com o tempo, ele é o personagem com o arco mais certinho em Shingeki inteiro, talvez o Eren, mas ele tem o arco mais segue. Genuinamente quase parece o protagonista da história, quando você chega na quarta temporada e você vê o lado dele das coisas. E aí a gente tem o Zeke, que não é muito desenvolvido. A gente tem a backstory dele, e é isso, a gente tem ele existindo de vez em quando. E aí com isso muita gente caiu em cima de mim falando o Zeke é muito mal desenvolvido. Como você pode falar que ele é um dos melhores personagens, ele é muito mal desenvolvido, blá 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 blá. A questão é, eu não falei que ele é bem desenvolvido, eu falei que ele é bem trabalhado. Com bem trabalhado eu quero dizer bem escrito. Isso é uma grande diferença que eu sinto que as pessoas eu devia enfiar isso mais fundo na cabeça das pessoas. Zeke é um personagem muito interessante que ele muda a história inteira de Shingeki no Kyojin. A existência dele muda o universo e os planos que ele vai fazendo trazem uma complexidade moral pra história que deixa ela infinitamente mais interessante do que ela estava antes. Ele tá lá pra fazer as coisas certas, mas de uma maneira um pouco errada. E é essa questão moral que levanta pro público e pra galera da história, mas que a história em si não capitalize muito em cima disso, porque ninguém tá a favor dele, o que deixa meio zoado, que deixa o personagem tão bem escrito, tão bem trabalhado. É os ideais dele, a ideia dele e também de onde ele veio pra ter essa ideia, o que ele viu durante a vida dele. Isso faz dele um dos personagens mais bem escritos de Shingeki. Mas a gente não vê o desenvolvimento dele. O filho da puta tem 40 anos de idade. Ele não vai mudar de ideal do nada, assim. A gente também não pode ver a história inteira dele do início até o fim. Ele já focou muito no Reiner pra isso. Botar a backstory do Reiner também serve pra mostrar bastante sobre Marley, sobre a situação inteira da quarta temporada e do arco final da história. Ter o Zeke lá também seria um pouco redundante, só precisa saber um pouquinho dele, saber qual é o plano dele, pronto, foi. Mas com isso, o que ele traz pra história, ele é um personagem extremamente bem escrito, ele é um personagem extremamente bem trabalhado, mas ele não tem exatamente um desenvolvimento. Isso é a grande diferença, eu queria que as pessoas meio que pensassem um pouco mais a respeito. Um personagem pode ser muito bom, muito bem escrito, e ao mesmo tempo não ser bem desenvolvido, certo? Dá pra entender mais ou menos o que eu quero dizer? A bateria da minha câmera tá quase acabando. Por isso esse vídeo é, tipo, extremamente rápido. Mas eu só queria trazer isso à tona mesmo. É tipo, você tem que ver a forma como esse personagem afeta a narrativa. Qual é o papel dele na narrativa? Se é um papel muito bom que faz sentido nisso, ele é um bom personagem, seja pela escrita dele próprio ou por qualquer outra coisa desse estilo, e que em geral afeta muito bem a história, a forma como a história é contada. Pra mim isso define um bom personagem, não é só ele mudou.
Não, foda-se que ele mudou. O personagem tipo Luffy não muda muito durante a história, tá ligado? Ah, mas o Luffy tem desenvolvimento. São 1000 capítulos. Já devia ter mudado bastante. De alguma outra história teria mudado pra caralho. Ele é quase que o mesmo personagem. Ainda assim, ele é um ótimo personagem. Ele é extremamente bem escrito, porque ele mantém os ideais dele. Os ideais dele são bem feitos. A forma que ele interage perfeitamente com o resto da narrativa. Sem precisar de um desenvolvimento todo louco e tal. E de novo, eu não tô falando mal de desenvolvimento de personagem. Musashi Miyamoto, um personagem que eu amo pra caralho. É extremamente bem desenvolvido, ele muda por completo durante a narrativa inteira. Mas acho que isso tudo é mais uma questão de semântica. O que pessoas veem como desenvolvimento versus o que eu vejo como desenvolvimento. É um pouco complicado de entender, mas eu vou julgar um personagem como bem escrito, como um personagem bem trabalhado, como um personagem bem feito, pela maneira que ele afeta a história e a história afeta ele. Pelo papel que ele está desempenhando nessa narrativa. Às vezes eu quero que alguns desses personagens tenham um pouco mais de desenvolvimento, cresçam um pouco mais como pessoa durante a história, a gente aprenda um pouco mais sobre eles e tudo mais. Mas no caso, por exemplo, do Zeke, que eu já mencionei algumas vezes aqui, ele traz uma moralidade ambígua que eu queria que tivesse nos outros personagens também. Por exemplo, o Levi. A existência do Zeke deixa o Levi um personagem tão sem graça porque ele é tão simples, ele tem esse objetivo e ele segue. E eu percebo, tipo, nossa, você não é um personagem tão bem construído assim. Então, um personagem bem sem graça, na verdade, quando eu vejo isso. Você só tem carisma pras pessoas, não pra mim. Enfim, é basicamente isso. Eu só queria tirar isso um pouco do meu peito. Eu não sei se eu expliquei direito o que eu quis dizer com isso. O que eu quero dizer é basicamente eu olho pra desenvolvimento e escrita em geral como duas coisas diferentes, eu não vejo eles como sinônimos. Bem desenvolvido e bem trabalhado são diferentes pra mim, são duas coisas e eu sempre vou dar preferência pra um personagem que é bem trabalhado. Nesse processo acabou a minha bateria da minha câmera. Eu espero que esse vídeo tenha salvado, mas enfim, eu tô aqui só de áudio mesmo. Até a próxima e até tchau, tchau.